Pronto, começou a gravação. Boa noite a todos. Hoje vai ser uma live um pouco diferente. Eu vou vir aqui para poder falar com vocês sobre um projeto que é novo, uma coisa nova, nunca vista no mercado antes aí, uma coisa diferente, que eu e minha mãe vamos juntos mostrar para vocês e apresentar aqui o projeto. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai fazer um projeto de Natal para tentar transformar aí o Natal de vocês de uma forma melhor, tentar fazer o Natal melhor. E também, consequentemente, o resto, né? Os outros natais e tudo mais. E aí, para isso, eu vou fazer um projeto junto com a minha mãe, onde a gente vai disponibilizar algumas coisas para vocês, que daqui para o final da live a gente vai explicar tudo direitinho. O que a gente vai disponibilizar, o que a gente vai oferecer e tentar, de toda forma... Você desligou meu áudio? Ah, não, tá sendo normal. Tá certo. Vocês estão me ouvindo, né? Normal? Então, beleza. Que de alguma forma vai ajudar vocês aí nessa caminhada com vocês no mercado financeiro. Então, eu vou apresentar aqui primeiro o que vai ser, depois eu vou chamar minha mãe para falar um pouco também. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem perguntar. Depois, no final da live, eu vou mandar para vocês a imagem e o texto certinho, falando do que vai ter lá explicando direitinho também, fora para vocês terem guardado aí, fora o que a gente vai explicar aqui na live. O Douglas está com a mão levantada. Falar alguma coisa, Douglas? Acho que ainda não deu tempo, né, de nada para perguntar. Baixar a mão aqui. Então tá, vamos lá, pessoal. É o seguinte, a gente vai tá planejando um projeto para começar no dia 1º de dezembro, que é um projeto pro Natal. E a gente está planejando fazer o que para vocês nesse projeto? A gente vai dar ali algumas coisas relacionadas que a plataforma também vai ajudar a gente com isso. A gente vai dar algumas coisas para vocês ali, como robô de automação. Vamos ter sorteios ali para poder fazer também. Tudo isso em prol de um Natal melhor para vocês que são meus alunos. E também em prol de uma situação melhor para vocês dentro do mercado também, né? Do mercado financeiro, que é o que a gente trabalha. Então, vou chamar minha mãe aqui agora para poder falar um pouco aí com vocês, para poder explicar melhor sobre o projeto. Saudades de mim? Vamos lá, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Eu ouvi bem? Excelente. Para mim é uma live que expressa aí anos. Dia 15 de dezembro, agora eu completo 11 anos de carreira dentro do mercado financeiro. Dentro desse mercado, altos e baixos, situações descobertas, possibilidades boas e ruins. Muitos alunos aqui, antigos comigo, né? Então, participaram comigo de todas as situações. Esse ano foi um ano diferente para mim, foi um ano revelador, desafiador, entre projetos, entre conquistas, entre situações que nós tivemos aí dentro do mercado, com parcerias, com projetos, com conquistas, com haters e tudo que a gente mais tem direito aí dentro desse mercado. Então, para mim, foi um ano bem intensivo, mas tem um marco para mim muito importante, porque esse mercado foi uma coisa que eu sempre acreditei de uma forma muito potencial, falando. Briguei por esse mercado, passa um filme na minha cabeça, e quando o Miguel me revelou, no meados desse ano aí, uns 3 meses, na verdade, atrás, a decisão dele de seguir meus passos e mentorear, e falar, e colocar de uma forma, por uma forma que a gente luta, que eu sempre lutei para que os alunos que me conhecem, acompanham bastante tempo, de trazer as verdades, trazer as coisas dos bastidores, que vocês, infelizmente, não têm acesso a isso, até que se torne grande. Foi assim comigo. Então, eu fui passando passo a passo por situações. Eu sempre falo que eu fui mentora. Antes de ser mentora, eu fui aluna. Eu fui uma pessoa que tentei, fui pessoas que caí em golpes de alavancagem, de mentorias, de blogueiros, de plataformas,
Depois tomei golpes de alunos, de vários tipos de situações, de funcionários, né? Fui exposta mediaticamente falando, quando eu mentoriei, julgada, quando eu mentoriei aí uma das figuras públicas mais renomadas e conhecidas aí no âmbito do futebol, que foi o goleiro Bruno, né? Então, fui julgada, fui condenada por algumas pessoas por ter mentoreado uma pessoa assim, com um crime, né? Tendo sido julgada por um crime de feminicídio, por ser mulher. Foi difícil por ser mulher. Ainda ontem a gente estava fazendo uma reunião, e aí eu falei, cara, ainda hoje a gente entra aqui e tem um número pequeno de mulheres, de entendimento pequeno sobre o mercado, muito pouca participação feminina nesse mercado, né? Então a gente consegue ver, através aqui das pessoas participando, que a gente tem pouquíssimas mulheres, pouquíssimas pessoas do âmbito feminino interessadas, que eu posso dizer que nesta live em específico, eu tenho a Kelly, tenho a Daniela, minha esposa, que sempre está prestigiando a gente nas lives, e tenho a dona Karen, que é uma senhora que me acompanha desde a minha época de empreendedora de salão de beleza, era minha cliente, hoje é minha amiga, né? Posso dizer assim, uma pessoa que está próxima de mim, é uma referência para mim como ser humano, e uma referência também, que era uma coisa que eu estava vendo hoje, apesar de ser uma mulher, que é o nosso fator, também já de idade, uma senhora, e está sempre antenada nas coisas que a gente tem de mudanças por questões financeiras. A gente conversa hoje, o assunto é mais sobre isso, trocando figurinhas, é uma pessoa que está sempre atualizada nisso, mas uma das coisas que eu sempre quis também foi trazer mais mulheres para dentro desse mercado, né? Porque a gente vem de uma cultura onde toda essa cultura ela é voltada para o âmbito masculino. Então, hoje eu entro em live, os alunos, os parceiros, que a gente vai criando normalmente no âmbito masculino. Então, eu fico feliz de eu ter alcançado, com tamanha dificuldade, por ser uma mulher, ter chegado aonde eu cheguei hoje. E aqui sentada, enquanto meu filho falava, vendo ele falar com vocês, um filme foi passando na minha cabeça, como aconteceu no domingo, tá? Nós não tínhamos uma pretensão alguma de fazer nenhum tipo de projeto ou de qualquer coisa no momento, né? Meu objetivo com o Miguel era outras coisas aí que a gente estava buscando fazer acontecer, e mediante isso, um almoço, né, coincidiu da namorada dele não poder estar com a gente na hora do almoço, e a Dani, como trabalha como engenheira, todo mundo sabe, estava ali em Mato Grosso trabalhando, né, então também não veio, acabou que esse final de semana ficou eu e o Miguel. E aí a gente decidiu sair para almoçar, conversando sobre tudo, sobre os alunos, passando um filme na história, eu preocupada, né, mãe do mentor e mãe dos alunos, passando um pouco da história de vocês, dos que me acompanham, principalmente há muito tempo, sempre fico muito feliz de entrar aqui e ver pessoas que me acompanham há 8 anos, 6 anos, 5 anos, lá no Sornelas, a Daí, como eu sempre falo, a Dilson Marques também, bem antigo, que está aqui, Ana Carmen, que eu considero família, que também já me acompanha antes mesmo de eu ser trader, me conhece. Então, é muito legal ver tudo isso, mas é mais legal olhar para o meu filho e ver que ele está levando esse legado, né? Que ele está conseguindo levar esse legado. Na verdade, ele conseguiu tomar o meu legado muito rápido, né? Porque vocês foram ligeiros em me abandonar, não recebo mais nem mensagem, estou entrando até em depressão, não recebo uma mensagem, uma dúvida, nada, né? Jair, daí, né? Estou acompanhando tudo isso. Mas é aquela história que adoça a boca do meu filho, adoça a minha boca. Então, a gente conversando sobre tudo isso, eu decidi fazer a gente conversando no almoço e falamos, cara, vamos fazer uma coisa em prol das pessoas que estão ali com a gente, porque chegando no final de ano, a gente entende que não só a gente é família, mas existe uma família que a gente escolheu, e a família do trader é uma família que a gente escolhe viver, vivenciar isso aqui, trocar figurinhas dentro disso daqui, crescer, criar projetos, né? E desenvolver. Então, nós pensamos bastante nesse almoço, conversamos, divertimos, pensamos nas possibilidades, a gente vai sabendo, comentamos aí, a Daí vai ser pai de novo, tem várias situações de vários alunos, então a gente foi comentando ali, para cara, vamos fazer algo que possa passar toda essa sensação que eu estou sentindo como mãe, hoje falando como mãe do Miguel, não como mãe de um trader, o orgulho de ver ele seguindo a minha carreira com excelência, né? Não preciso nem falar que não é com excelência,
já disputando comigo situações, conquistas maiores, inclusive já que as minhas aí dentro do mercado, até pela questão da idade, desenvoltura, tudo na disposição e voltado exclusivamente para o âmbito do operacional, como eu fui lá atrás, quando eu comecei. Hoje eu abro as minhas mentorias individuais, minhas gestões de empresas, faço toda a organização da minha gestão da minha vida pessoal, das minhas empresas ao qual eu sou investidora, das possibilidades de mudança. A gente está tendo uma mudança que algumas pessoas não têm muita noção sobre o que vai acarretar na vida da gente, né? No ano aí de 2026, mudanças que eu falo que a gente não tem hábito de estudo de gestão financeira. Então, a gente não sabe o que significa as taxas, as taxações do PIX, as taxações que estão chegando aí, as pessoas não estão cientes do que isso vai nos acarretar a partir do dia 1º de janeiro. Então, a gente conversando com o Miguel, trocando essa figurinha, a gente decidiu eu ia criar um projeto, ele criar o dele, eu falei assim, e por que não a gente fazer algo juntos, né, de acréscimo de conhecimento, de oportunidade de operacional, de oportunidade de trocas de figurinha. Eu falo que é a nova geração aqui, e a Ingrid, né, dá um F5 nas coisas, meio que deixar com que vocês tenham participação exatamente na parte que a gente tem dos bastidores, né? Então, às vezes ele fala uma coisa, mãe, você ia falar, legal, mas eu ainda assim, aí a gente dá aquelas debatidas, e eu acho que trazer isso para vocês aqui é muito legal. E é claro que o objetivo maior sempre é fazer com que vocês tenham um conhecimento muito grande dentro do mercado financeiro. Quem é meu aluno mais antigo, me acompanha, já sabe como funciona. A gente literalmente abre a caixa preta do mercado financeiro por diversas vezes em mentorias fechadas, vamos colocar assim, alunos mais antigos, que sempre estão me acompanhando, a gente sempre vem abrindo aí até reuniões, falas, o que acontece nos bastidores das plataformas. Opções binárias ainda é uma incógnita para algumas pessoas, foi para mim também, tá? Foi uma incógnita para mim também, e eu fui só descobrindo passo a passo quando algumas coisas foram me acontecendo. E essas coisas significam esse tipo de situação. Quando você começa a ter premiações, importância dentro da plataforma, além de vocês me encontrarem ali no âmbito da plataforma em primeiro lugar, que é uma coisa que eu me encho de orgulho semana a semana, vocês acessam a plataforma e lá está a professora de vocês perante em primeiro lugar. Premiações, reconhecimentos, cartas, troféus, isso aqui é uma das plataformas da Quadcode, que eu atuava aí até pouco tempo, plataformas de reconhecimento, que a gente fala, até das coisas que a gente tem aí, de tudo quanto é situação, e trazer tudo isso para vocês é importante, é interessante, é gostoso de dividir isso. A gente decidiu fazer isso, mas como sempre, né, Ingrid, com a ideia de criar algo onde a gente vai fazer algumas revelações sobre o mercado, onde a gente vai trazer a caixa preta do mercado. Aparece aqui junto comigo, meu filho, para nós ficar juntinho na live. Você embelezar a tela, meu não vai sair se você não ficar. Vou achar que a live Se você me deixar sozinha. Então, o que acontece? Nosso objetivo é trazer informações preciosas para as pessoas que estiverem ali, que estiverem compromissadas, porque eu sempre fiz as minhas lives bem fechadas para os alunos que têm realmente comportamento e de uma pessoa que quer ser profissional. Então, a gente decide aí agora fazer exatamente essa mesma situação agora, porque a gente quer fazer com que o final desse ano, com resultados, com premiações, com sorteios, vai ter bastante coisa aí que a gente vai poder estar ajudando vocês no âmbito profissional, mas isso eu vou deixar até para a questão do Miguel, depois falar em detalhe, porque para mim, mais importante, tá? Mais importante do que as premiações, vai ser o que foi de importante, de informativo, de descobertas para mim, né? Quando eu fui para esse mercado. Então, eu acho que informação é muito melhor para que vocês não possam cair em algumas situações dentro desse mercado, possa se manter dentro desse mercado de uma forma bem profissional, né? Uma forma que vocês consigam estar acreditando nesse mercado, porque eu acreditei,
nesse mercado. São dia 15 de dezembro, faz 15 anos. Eu falo que esse ano foi um ano marcado de muita realização, muita coisa também ruim, mas eu costumo dizer que quando a gente faz uma oração e pede ali, né, seja feita a sua vontade, a gente não tem essa ideia de que a gente a gente não tem essa ideia de que as pessoas vão ter aí resultados e desistindo disso ou denegrindo você de alguma forma. Então, a gente tem a parte boa, tem as partes ruins, mas é óbvio que as partes boas, eu costumo dizer que o mal não se junta, né? Mas o bem, o mal se junta e o bem normalmente não. Então, nosso objetivo é reunir pessoas que têm interesse de fazer esse mercado uma profissão e trazendo aí os bastidores, a caixa preta do mercado financeiro, o temor dos influenciadores que se denominam traders e muitos não são. Então, nosso objetivo dentro dessa live, desse grupo seleto que a gente vai fazer mediante esse projeto, a gente vai liberar tanto nos meus grupos quanto de vocês, as pessoas do Miguel, né, quando os meninos com uma frase de participação, para que vocês possam estar ali dentro desse projeto com a gente. Não vai ser uma coisa aberta literalmente, assim, vai haver uma conversa, tanto minha quanto do Miguel, com as pessoas que vão participar, porque o nosso objetivo é fazer com que não só olhar meu filho da forma que está seguindo meus passos aí, como eles estão seguindo, mas trazer o conhecimento para que isso pode ser pulverizado e que, de certa forma, por mais que esse mercado não seja regulamentado, a gente consiga, de alguma maneira, pulverizando os bastidores do mercado financeiro, para que as pessoas possam entender muito bem como tudo isso funciona e diminuir a quantidade de profissionais que acaba denegrindo a nossa imagem. Então, vai ter muita coisa, mas muita coisa que vocês vão entender o caminho que vocês seguiram e vão poder utilizar isso de uma forma bem, bem legal. Porque é aquela história, a gente faz do limão uma limonada. Então, nós passamos por algumas situações nas últimas 2 plataformas que nós passamos. Foi, para mim, assustadora, porque hoje, tá? Hoje, nós não temos, tá? Só, como eu posso dizer, influenciadores, traders ruins. A gente tem plataformas ruins. Quando eu comecei, era fácil escolher, nós tínhamos em torno de 12 plataformas no mercado. Hoje nós estamos para mais de 300 plataformas. E você sabe o que acontece com isso? É que os donos dessas plataformas eram aqueles traders ruins, né? Então, eles decidiram aumentar ali o nível da possibilidade de arrecadação, criando-se, assim, plataformas, né? Então, acabou que nós não temos somente aí agora traders ruins, mas eles subiram o nível e foram ali para proprietários das plataformas. Então, eu decidi abrir o caixa preta do mercado para cair em golpe, para cair em plataforma, como vocês descobrirem, mas descobriram muita coisa. Alguns dos meus alunos já sabem bastante o que é uma conta fake, se é aquela conta real, como descobrir isso, né? Por que o trader... Hoje eu recebi uma pergunta de um aluno e disse, professora, eu já fiz dinheiro, né? Inclusive eu tenho alunos aqui, o Elton, acho que deixa eu ver se o Elton está aqui, fez saque, caiu na hora, acho que a Jalda fez saque, não me disse se caiu, mas acredito que sim, porque se não tivesse caído já tinha me avisado. Jalda, seu saque caiu? Jalda fez um depósito de R$900 e sacou mais de... professor, o meu caiu. Caiu. Quando vocês não me perturba, é porque caiu, né? Jalda, para mim, é uma aluna também de muito tempo, fez um depósito de R$900, Jalda? 800. 800. Com bônus, sacou quanto? 20. Só para informar, tá? Ainda são os meus resultados, meus ensinamentos, não é isso, Jalda? Mas agora tá melhorando, agora eles estão entendendo direitinho. Graças a Deus que Só para informar, ainda é minha técnica e meu gerenciamento. E aí o susto, né? Porque uma pessoa deposita R$800 e faz um saque de R$20 mil e conseguiu receber. E aí a Jalda já passou por situações de bloqueio, contas que não paga, e assim sucessivamente. Então, por que a Jalda, como minha afiliada nas minhas redes, conseguiu
sacar. Eu vou dar uma breve explicação para vocês, mas o influenciador do mercado financeiro, e eu falo de qualquer mercado, tá? Um só é chamado de consultor, outros mentor, outros traders, outros influenciador e assim vai. Todos nós, e isso é aberto para os meus alunos, não é segredo e nem é a revelação geral que eu vou estar fazendo aí dentro desse programa que a gente vai estar até dezembro, iniciado no dia 1º de dezembro, mas esses traders, todos nós, inclusive eu, sempre recebi uma coisa chamada REV. REV é a sua forma de pagamento que a plataforma te faz. Então, para os meus alunos, isso não é susto, não é nada. É a única, uma terceira, milésima vez que estão ouvindo dizer sobre isso. E por que a Jalda conseguiu sacar uma alavancagem, que as pessoas costumam dizer no mercado, que ela não acontece? Porque eu tenho, inclusive, o meu gerente nas plataformas que foi me acompanhando, inclusive até hoje me acompanha, que é o Douglas, que faz parte aqui, tanto meu quanto do Miguel. Fiz questão de que ele fosse o gestor aí dentro da plataforma do Miguel também. Eu sempre tive uma conversa clara. Para quem não conhece, não lembra, eu vou passar a vergonha do Douglas aqui. Porque meus alunos sempre participaram comigo, né? A gente vai, faz as participações, eu aviso se eu vou ter reunião, o que eu quero que eles querem que eu negocie ali dentro das plataformas. E aí o Douglas, para quem não viu essa live, não tem essa informação, vou informar agora quem é o Douglas. Douglas é aquele cara que me procurou através do bigodinho lá, o Ruiter, né? Pessoal, todo mundo sabe quem é, só eu nunca lembro o nome dele, Ruiter. Para uma reunião, eu fiz uma reunião com os alunos, meu filho engrandeceu, o danado desse Ruiter aí, e aí eu falei, cara, Miguel, o cara ali que trabalha direto com o Ruiter entrou em contato comigo. E aí todo mundo ficou ansioso para essa live. Quem lembra disso que eu avisei aqui dessa live e ficou torcendo por mim? Levanta a mão aí da live. Jean, levanta a mão para mim saber quem lembra disso, só para o Douglas ver o tamanho da vergonha dele. Anderson, Jair, todo mundo. Eu falei, gente, a gente vai ter uma live, vai acontecer e tal. E aí, quando eu entrei na live, eu e o Douglas, a gente não se estranhou, a gente se mordeu via live, no primeiro contato ali. O Douglas fazia parte disso daí. E aí a gente conversou, o Douglas logo depois também não entendia exatamente o que era o objetivo ali daquela pessoa perante a ideia de trazer vocês. Eu expliquei o que era e que não tinha dado certo e que a live tinha sido uma merda. E aí o Douglas falou, cara, eu não quero trabalhar assim. Depois ele já me procurou, foi para outra plataforma. O Douglas já vem aí desde da Casa Trader, da plataforma da Quadcode, a gente já tinha se esbarrado como mentor, né? E aí, a Ingrid pode habilitar a tradução? Agora. Vou habilitar para ti agora. Tá bom assim? Deu certo aí? Confirma para mim se está aparecendo para você ou eu tenho que ir pela original. Oi, Vitor. Só me dá uma confirmação se está aí, de qualquer forma. Se foi, me confirma, Vitor, se está aparecendo já a tradução para você. Desculpa, eu não vi que você tinha entrado, não coloquei. Vitor não está no Brasil, então é difícil acompanhar. Se tiver ok, Vitor, me dá um okzinho de que está aparecendo para você aí, que já está a tradução, por favor. Ok? Então, mediante tudo isso, existe uma questão do REV. O REV, eu sempre falo, brinco nas lives e digo, brinco não, falo a verdade, né? Ou eu ganho dinheiro com vocês, ou eu ganho dinheiro com a plataforma. Então, isso não é segredo para alguns que nunca participaram da nossa mentoria, da minha mentoria, da que o Miguel iniciou agora. Pode ser até novidade. Mas eu sempre digo, ou eu ganho com vocês, ou eu ganho com a plataforma. E aí, o que é o meu acordo com as plataformas? E foi uma das coisas que, na primeira reunião, eu passei aí para a equipe do Douglas, junto com a época do pessoal aí do Ruiter, e eles não conseguiram captar, é que eu não trabalho por Heavy, tá? Ingrid Raiza não trabalha por Heavy. O que eu trabalho? Isso foi até já uma discussão dos bastidores minha com o Miguel, porque eu disse eu não trabalho por Heavy e não quero que você trabalhe por Heavy. Porque o Heavy está ligado à perda do aluno, né? Então, quando o aluno perde mais, a gente lucra mais. Então, qual foi o meu acordo com a plataforma? Eu queria gerar situações onde os meus alunos pudessem sacar. Eles me pediram um prazo para que eu apresentasse, eu pedi um prazo para que eu apresentasse o que eu poderia fazer de uma forma para que não houvesse bloqueios. E isso eu já trabalho dessa forma há mais de 8 anos, tá?
há 11 anos agora, dia 15 de dezembro, há 8 anos eu trabalho assim, e esses são os meus acordos com a plataforma. Gente, meu cabelo está todo danado aqui. E aí, o que foi esse acordo? E é por isso que eu pedi a participação do Douglas. Isso não é segredo para quem já é meu aluno, só quem não participou dessas lives já vai saber. Mas o segredo, e essa revelação é simples, porque eu já abria meu Rev, meu painel para os alunos, então eu tenho um acordo com a plataforma que se eu pudesse colocar minhas automações, que são os meus robôs operacional, a minha mesa operatória, o COP, que a gente vinha aí com COP, e estamos aí de novo na Mirlux, todos os meus projetos, eu queria a segurança de que meus alunos sacassem o dinheiro. E para que eu tivesse essa segurança com a plataforma, eu abria mão do meu Rev para que fosse exposto ao saque do aluno. Então, eu tenho lá 100 mil para receber em Rev, inseri o meu pagamento pela plataforma. Um aluno foi lá e sacou 100 mil, e aí isso seria liberado em caixa para que vocês pudessem sacar e receber, independente do volume, tá? De dinheiro. Como a Jalda aí, se as pessoas não tiverem... Jalda, você consegue ligar o microfone só para o pessoal não achar que eu estou fazendo marketing aqui, que não é meu perfil, né? Se você puder ligar o microfone para falar comigo. Sim, liguei. Jalda, foi em qual das plataformas que você fez isso? Casa Trader. Casa Trader, né? Qual foi o depósito? Valor de depósito? 800. Qual foi o bônus que você ganhou? 500%. 500%. Quanto tempo você levou para bater o rollover para fazer esse saque? Faltava 16 dias para fechar. Então, você fez em 14, que são 30, né? Exato. Ok. Qual foi o valor de saque? 20. Se você puder me mandar um print disso para colocar aí no grupo, os meninos verem, assim, até o saldo em conta também, eu agradeço, tá? Para validar. E por que eu estou falando isso de princípio com vocês? Me acompanhando desde então eles sabem que isso... Coloco. Eu abri mão, pode mandar no meu privado, não manda para o Miguel, não, tá? Manda para mim. Lembra que eu sou sua mentora há anos já, por favor? Se você puder, manda para mim. Então, falando sobre isso, o que acontece? Meu saldo, meu REV, tá? Esse REV é o pagamento que a plataforma dá aos influenciadores. Tá bom. E, professora, por que os influenciadores pagam? Ou já desligou. Por que a plataforma paga isso para os influenciadores? Porque as pessoas dizem, hoje mesmo eu passei agora à tarde numa reunião, que opções binárias é um mercado proibido, tá? E ele não é proibido. Existe uma diferença de algo que não é regulamentado para algo que é proibido. Então, vamos lá de uma forma bem clara. O mercado de opções binárias, ele não é regulamentado no Brasil, porque nós somos um país de terceiro mundo, nosso governo atual, inclusive, não gostaria que a gente tivesse uma evolução mental para que a gente possa pegar o nosso dinheiro, R$800, como foi a questão da Jalda, em 14 dias transformar em 20 mil com disciplina. É óbvio, a Jalda é minha aluna há muito tempo, pratica, está dentro de quase todos os meus projetos, se não for todos, e não faz isso todos os dias. Ela foi da determinação, depois de um tempo de treino, não acontece toda hora. Então, eu gosto de falar isso para não pensar que vai chegar, botar R$800 e fazer milagre, tá? Tem anos aí, eu salvo engano, a Jalda tem uns 3 anos que já me segue, eu acho, acredito eu. Então, o que acontece? Dentro disso, não é de interesse governamental. Aqui na quinta série a gente estuda filosofia e religião, né? Em países de primeiro mundo, lá eles estudam gestão financeira e análise gráfica. Então, as plataformas de opções binárias, que é uma modalidade de mercado financeiro, e por que eu chamo de modalidade? Porque é o mesmo gráfico utilizado, tá? Utilizado pelo Forex. Então, se opções binárias não é considerado mercado, Forex também não, porque a gente usa o mesmo gráfico, eu já provei isso várias vezes em live. Então, o que acontece aqui? As plataformas, por lei da CVM, proibidas de se autopropagar, ou seja, fazer propaganda. E eu não estou dizendo somente de opções binárias. E aí eu já vou liberar algumas coisas para vocês. Exemplo, nós temos aí canal de TV aberto,
nós temos sites, temos tudo quanto é situação aí que a gente tem. Outdoors, revistas. Alguém já viu alguma propaganda de alguma plataforma? Não, porque elas não podem se propagar. Então, elas criaram meios de atrair pessoas que se entendem desse mercado para se autopropagar. E aí, quando isso acontece, elas fazem uma remuneração. E quando nós começamos o mundo do mercado, isso eu estou falando de 10 anos atrás, a gente não tinha todos os facilitadores de hoje. Nós tínhamos hoje ingressado no Brasil as plataformas que eram da QuadCode, que é o mesmo layout aí da Avalon, Velox, ZK, Xnova, Casa Trader, tudo igualzinho, só muda o nome, né? Isso ela fica hospedada num hospedeiro chamado QuadCode. A QuadCode, que é o mesmo dono da IKEA, Xnova e Casa Trader, vendeu isso, por exemplo, para o pessoal da Avalon, foi espalhando para outras pessoas que foram negociando aí. E aí começa toda a brincadeira e a baboseira que começou, porque hoje vocês têm muitas ferramentas, é um momento muito bom. Anderson Ornelas, acho que é um dos meus alunos mais antigos que a gente tem aqui, de 6 anos, acredito eu, 5, 6 anos, presencial no Rio de Janeiro, inclusive na época que a gente mentoreava os famosos lá, presenciais, então Anderson, tive o prazer de conhecê-lo. Naquela época a gente não tinha ferramenta, a gente não tinha robô, a gente não tinha bônus, era no peito, na raça, mas ainda assim era o melhor período de operação, não tinha tanta coisa nesse mundo, de tantos mentores, tantas plataformas, esse mundo que se girou disso, que é como se fosse subindo o nível, né? Aí cada coisa, trader que aparece mascarado, é o trader, é umas coisas meio bizarras, assim, não dá nem para falar, é assustador depois que eu até fui mais ainda para os bastidores, é enlouquecedor, na verdade. Então, o que eu fiz para que vocês pudessem sacar, e sim, opções binárias bloqueia, porque você não tem como entrar com uma ação judicial na empresa que está fora do paraíso fiscal. Aliás, você tem, porém, todavia, você teria que gastar um pouquinho mais porque é fora do país. Então, isso acontece? Acontece. A corretora abriu para o cá? Sim. Quando a gente não tem algo regulamentado, a regra é de cada um, né? Então, virou uma porcaria, como aconteceu aí nas últimas 2 plataformas que eu passei, horrendo a situação, chocada, por isso eu tomei algumas decisões na minha vida, que a gente vai estar trazendo para vocês aí em primeira mão, para quem estiver comigo e o meu filho. E é claro que muitas das coisas que eu decidi e abri o que está aqui para vocês, essas caixas pretas, é justamente, única e exclusivamente também, porque eu não queria que meu filho passasse 1/1000 do que eu passei nesses 10 anos. Desde a mão de corretora, desde a mão de alunos, né? De funcionários, como todo mundo já me acompanha, de sequestro, de roubo, de clonagem, eu já cansei de estar em live e falar, gente, não consigo voltar, clonaram tudo, perder aí telefone, WhatsApp, tudo, coisas horrendas acontecendo. Então, eu tenho um objetivo de blindar meu filho, e por que não blindar os meus filhos do mercado financeiro, que passaram quase uma década aí comigo, a maioria, e acreditando nisso, focado, talvez, Jalda, que nunca viu, acho que uma quantidade de dinheiro dessa até pela profissão, uma filha que precisa de tratamento médico, sacar 20 mil reais foi um dos assuntos que foi dito ali por mim, pelo Miguel. E, cara, talvez você não tenha noção do que significa 20 mil reais para a Jalda, se a Jalda quiser falar um pouco ali no final, eu deixo com que ela fala, mas eu sei o que significa 20 mil. Eu fui ler umas conversas, eu tenho toda a conversa com a Jalda, acho que de 3 anos atrás, e me recordo perfeitamente dela me contando da história, da separação, da filha, da necessidade de tratamento médico, bronca, tomou tanta bronca a mim que até eu lendo fiquei com vergonha, tá, Jalda? Estou te devendo um iFood, tanta bronca que eu te dei. E fui vendo tudo aquilo ali, e aí foi por isso que a gente decidiu fazer algo que eu não, desse mercado, eu não tenho só um filho, né? Na vida eu tenho um filho, que chama Miguel, que vocês estão aí babando ele, esquecendo de mim, estou quase precisando de tratamento psicológico, porque, cara, como as pessoas me esqueceram. Jean, tô de olho tá? Tô te ouvindo nas lives. Maico, você não faz ideia de como eu tô te acompanhando. Marcondes, o mais falso. A daí, então, tô de olho, tá? Vocês estão achando que não, mas eu fico bem dali, ó, sentadinho, ó. Olha aí, esses meninos falsos. Maico pesando na... Maico não. Marcondes pesando na mão, né? Falou que ia pesar na mão. E ainda briguei com o Miguel depois já falei, se você não pode falar, vou ter que falar, você tem que dizer a ele não pesar, porque senão o Marcondes é doido. Ele tem problema de confiança em mercado, se ele perde dinheiro, ele fica abalado. Não deixa ele perder, não, pega no pé dele. E aí, obrigada. Então, a minha ideia é, eu tenho um filho para a vida que chama Miguel,
Ferreira, que vocês conheceram, e muito feliz, muito grata que vocês abraçaram o Miguel com todo carinho, da mesma forma que eu fui abraçada. Acho que essa live é mais que especial, porque só tem gente especial aqui. Mas eu tenho filhos, né, aí no mercado de opções binárias, uma caminhada longa, sempre muito diálogo. Minha vida pessoal, eu falo que as pessoas não conhecem a casa onde eu moro, as coisas, mas conhecem toda a minha vida pessoal. Eu sempre trago os problemas, as reuniões, as metas, vocês estão sempre ali comigo. Então, eu tenho filhos aqui do mercado também, então eu acho que eu tenho essa responsabilidade de abrir isso daqui para vocês e fazer aí mais especial do que estar com o meu filho de sangue, né, que eu gerei no meu ventre, também fazer dessa parceria, primeira parceria de mãe e filho, mais do que especial para os meus filhos do mercado financeiro. Então, nem adianta querer desmamar, porque eu não vou deixar, estou de olho em todo mundo, tá? Estou acompanhando todo mundo, escuto todas as lives, estou aqui acompanhando tudo. Então, eu decidi que a gente ia fazer uma coisa legal para os meus filhos também, os irmãos do mercado financeiro do Miguel. Então, a gente já desenhou, redesenhou, acrescentamos, tiramos coisas de novo. Até pouco hora de entrar na live, cara, mas e se eu conseguir tal coisa? Eu vou ver se eu consigo tal situação, tal coisa daqui, de lá. A gente dorme, acorda, a Dani vai estar passando aí 15 dias fora do trabalho, então ele está dormindo comigo, a gente acorda com o outro, né? Ontem a gente foi dormir, era 4 e pouco da manhã, e eu quero fazer uma coisa, colocar uma coisa, ele quer outra, daqui a pouco ele cede, eu cedo, e aí está se tornando uma coisa linda. Mas, de princípio, vai ser uma mentoria de troca de informações mesmo, tanto dos meus conhecimentos e desenvolvimentos, o que o Miguel aprendeu, aprimorou e criou, sem a Ingrid também, porque o Miguel não é a Ingrid, né? Vocês já perceberam nas lives dele. A gente tem um método diferente de trabalhar, de gerenciar, de operar algumas situações, mas temos o mesmo objetivo, caráter e índole, e o mesmo cuidado com as pessoas que estão ali transferindo essa mesma energia para a gente. Então, é disso. Não vou ficar falando muita coisa, porque eu tenho certeza que eu e Miguel vai mudar muita coisa ainda, mas, a princípio, já de antemão, que aqui tem mais pessoas do meu coração, né, de anos de acompanhamento, a gente vai estar passando tudo isso para vocês, então vai ficar claro, definitivamente, os saques das pessoas, das outras plataformas ao qual eu trabalhava, tá? Trabalhava. Vocês recebiam os saques, independente do valor da alavancagem, principalmente o pessoal da mesa operatória, ou também esse percentual que a Jalda fez, porque o meu REV era utilizado para pagar o saque de vocês. Se sobrasse alguma diferença, tá, do saque, eles me passariam a diferença. Tá, Ingrid? Você tem lá 200 mil para receber, foi 180 mil de saque, a gente vai mandando a diferença para você dos 20. Então, meu REV, meu pagamento era feito por ali, e é por isso que, ao contrário do que o Miguel anunciou para vocês, e ele não quer fazer isso mesmo, ele não quer cobrar nada, eu colocava o robô, o copy, as coisas com preço, colocava, não coloco, e comigo ainda vai ter preço, e inclusive maior, porque agora eu quero me aposentar de pensão do meu pai, né? Meu objetivo é viver da pensão do meu pai ou do meu filho, agora ele vai ter que pagar tudo que ele gastou até esses 18 anos para mim, então o meu REV era utilizado para isso, né? Isso não é segredo para os meus alunos, mas era para vocês, para alguns aí que estão na live. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que vai vir aí, não é diferente com a situação da gente nessa plataforma agora, tá? Então, são esse tipo de situações. Mas vem, hoje, de antemão, acabei de receber, 5 horas da tarde, o robô da Milux está pronto, vou colocar para rodar agora, para poder acompanhar. A Alice está tudo ok, certinho, antes de validar para o Jefferson, mas já está na nossa plataforma. Estou aqui ansiosíssima, porque eu estava em reunião hoje à tarde. Mentira, reunião não. Estava lá com a audiência, com aquele povo que quem me acompanha, safado, queria me dar o tombo aí, todo mundo sabe. Estava lá em audiência com esse povo, mas agoniada com a notícia, saí feliz da vida com o resultado da audiência. Feliz da vida, porque tinha essa notícia aí também do robô. Então, estou aqui ansiosíssima, porque eu já saí entrando com vocês. Ansiosíssima para ver nosso robô, mas já está ok. E o robô já está também no nosso projeto, é claro, com estratégia nova dentro do robô, estratégia daquelas lá que a gente usava em algumas outras plataformas aí. E deixando agora, de antemão, e vou liberar também nos meus grupos, a informação para vocês que eu não sou mais parceira de nenhuma plataforma
da Quadcode, tá? Então, a partir de agora, tá? Literalmente do dia 30 de outubro, o meu REV, eu não tenho mais isso, não vai ser mais utilizado para pagar vocês, tá? Então, meus alunos, quem quiser continuar nas plataformas, continue. A única plataforma que eu ainda trabalho, porque eu respeito e gosto e tenho seriedade com ela, vai ser a Binomo, tá? E lá, sim, o meu REV vai ser utilizado para pagar vocês, assim como o do Miguel, apesar que ele não quer trabalhar na Binomo. É a mesma coisa que a Milux, né? O gráfico é do Trindeville. Me parece que está vindo legalização aí, possível legalização em 2026, então a gente já está trabalhando dentro da regularidade. Então, temos aí robô, vamos ter copy, vamos ter sala, 20 e poucos dias, 30 dias operando com mãe e filho, ao vivo, discutindo pelas estratégias, vocês ficando doido, mentira, as estratégias a gente tem a mesmo tipo de análise. Mas vai ter mãe e filho operando, foi várias pessoas, professor, o Miguel tinha que entrar numa live, né, fazer ali vocês os 5, 6 assertivos, e depois eu entrar em seguida, né, vocês estão esperto pra caramba, eu criei vocês direitinho nesse mercado. Então, eu queria passar isso para vocês, muito conhecimento. O robozinho da Merlux está pronto. A tia vai testar ele aqui agora para a gente, para ver se está tudo ok, para eu dar o aval para o Jefferson ali. Todo mundo já conhece o Jefferson, nosso programador. Vou dar o ok, vou ver a possibilidade de colocar ele direto dentro da Merlux. Se não der, vai ter que ser comigo ali, né? A gente está negociando tudo isso. Então, eu aguardo, espero vocês o projeto. A gente vai liberar uma palavra, uma frase, na verdade, para que vocês possam participar. Miguel já vai liberar essa frase, acho que no final. Ele já está aqui me cutucando para liberar a live dele, que ele está aqui dizendo a live é minha, tá? A live é minha. Cobra. Já me cutucou 30 vezes. Eu falei, a live é minha e você é meu filho, então a live é minha, né? Ó, filho meu, live dele, tudo meu. Mas eu vou liberar, porque ele já me cutucou 300 vezes aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter projeto de robô, mas o projeto não é longo, tá? Tá ligado? Com sala, operação, escravamento de rolove, bônus, premiações, sorteios em Pix, literalmente mesmo, para melhorar o Natal das pessoas. E assim vai. Então, a gente vai descrever tudo isso. E aqui o Miguel vai liberar a frase, você vai liberar, que se eu liberar, mãe e filho vai passar mais uma noite acordado, só que dessa vez, em vez de criando coisa para vocês, brigando, né? Então, não vou liberar a frase, mas ele vai dizer a frase, e aí, se vocês já quiserem estar aí, vocês entram com a gente para poder estar dizendo aí o que quer participar no projeto. Ele vai liberar a frase para vocês falarem. E aí vocês já estão no projeto com a gente, tá? E a gente já vai separar aí o grupo. Os meninos do grupo VIP já estão dentro do projeto, tá? Então já vai ter aí os benefícios que a gente tem. E todo o projeto é gratuito. Os meninos do grupo VIP já é o projeto. Quem não estiver no grupo VIP do Miguel, tá? Vai ser transferido aí através da frase que ele vai liberar para vocês, para que a gente possa entrar. Vou sair daqui para ele não brigar comigo, tá? Beijos, obrigada, saudades mil de todo mundo, tá? De volta aqui, né? Pelo amor de Deus, que eu nunca vi para conversar desse tanto aqui, rapaz. Aqui é diferenciado, viu? Você tá doido. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu vou falar para vocês aqui exatamente o que vai ser liberado. Só um minutinho. Ave Maria. Eu não perguntei se alguém queria falar comigo, fazer alguma pergunta. Meus alunos não falam comigo há um tempão. Aí o Jean queria falar era comigo, ele me chamou de volta. Era isso que o Jean queria. É comigo, Jean? Se não for, dou um murro. Sim, é só me defender, só. Só se defender? Porque eu conheci Miguel primeiro, tá? Ah, é verdade, é verdade. Você fica brigando comigo aí, ó. É verdade, Jean, você tem um ponto. Eu vou tirar você da minha lista negra. Aí sim, gostei. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai estar liberando para vocês nesse projeto aí. A gente vai estar fazendo toda quinta-feira para quem estiver dentro do grupo. Vai ser o mesmo grupo, tá? Que vocês do VIP já estão. Eu só vou adicionar outras pessoas que participarem do projeto lá. A gente vai estar liberando para vocês ali, toda quinta-feira, R$3.000 de saldo dentro da nossa plataforma. De saldo bônus. A gente conseguiu aqui R$3.000 para vocês sortearem toda quinta-feira, que vai durar durante um mês. A gente também vai fazer R$3.000 em Pix dividido para 3 pessoas, né? Então vai ser 1.000 para cada, para vocês fazerem uma ceia de Natal excelente aí para vocês e para a família de vocês. No Natal a gente vai liberar esses R$1.000 para 3 pessoas diferentes. Vamos ter também
o bônus de 600% e o robô também gratuito. Isso tudo só para quem tiver dentro desse projeto. Então, no mais é isso. Eu vou pedir para quem tiver interesse de participar, mandar no meu privado do Telegram ou do WhatsApp. Eu quero um Natal diferente. Essa é a frase. Manda lá, eu quero um Natal diferente no meu privado do Telegram ou do WhatsApp, que eu vou estar conversando com vocês e dando tudo certo, adicionando no grupo, já para vocês poderem participar. Vai ter as aulas comigo todos os dias, igual já está tendo aí com os meninos do grupo VIP, que já estão lá. Vocês estão gostando, pessoal, das aulas comigo? Quem está lá no grupo VIP? Todo mundo aí, ó. Adaí, Marcondes, Mike, Jean, tá todo mundo participando todos os dias. Então, quem entrar depois, não se preocupe, vamos ter lá o certinho, para não perder nenhum conteúdo que já foi passado. E tendo a minha mãe junto nas lives operacionais também, que a gente vai fazer aí durante a semana, nesse projeto. Então, no mais, é isso aí, pessoal. Eu vou mandar para vocês o flyer certinho do projeto no todos os grupos. Quem quiser ter um Natal diferente, me manda mensagem no privado aí. E eu aguardo todos vocês nesse projeto. Espero todos vocês juntos com a gente. Tá bom? Então, uma boa noite a todos aí. Só felicidades aí. Se alguém tem vontade, ou alguém quer falar alguma coisa, alguém tá querendo perguntar. Miguel, boa noite. Olha, quem já está no grupo VIP não precisa não, né? Quem já está no grupo VIP não precisa mandar mensagem no privado não, só quem não está ainda. Ah, ok. Tá bom? Alguém mais com alguma dúvida? Não? Então tá bom, vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigado, espero vocês todos nesse projeto aí, tamo junto.